Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional. Galera, hoje dia 31 de julho, quarta-feira. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, mini índice, mini dólar e também Bitcoin. Vamos ver o que eles fizeram no dia de hoje, se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando também. Lembrando, pessoal, hoje é dia do quê? Acompanhamento / fechamento do mês de julho, né, galera? Então vamos ver aí também o que nós conseguimos acumular no mês de julho, nossa rentabilidade. Bom, antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TorTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Pessoal, passei nos grupos de manhã, como é de praxe, né? Os grupos aí das pessoas que utilizam o sistema TorTrade e as notícias de hoje. Cuidado com... Bom, nós tínhamos aí rolagem de contrato, na verdade temos ainda, está tendo rolagem de contrato aí do dólar, né? Então já tinha que começar com um novo ativo. O novo ativo está aqui já, é o U24, né? Então já foi trocado os contratos, já estamos posicionados, a gente já inicia o dia já com um novo contrato, então assim foi feito. Então rolagem de contrato, tínhamos o que? 15 horas, notícia aí, a prévia do Fed dos Estados Unidos e a mais importante que é às 18 horas, que é Selic, né? Taxa de Selic no Brasil. Porém, galera, taxa Selic do Brasil, isso aí vai repercutir amanhã na abertura do nosso pregão. Como a gente já não opera depois aí das 14 horas praticamente, 14 no máximo, aí 15 horas, tem um robô só bem conservador que até as 15, a gente realmente aí já se encerra o trade na parte da manhã. A parte da manhã do trade, ela é um maior movimento, melhor negociação, né? Maior volume de negociação no mercado. Então, para nós, é mais interessante a gente estar no mercado mais volátil, não no mercado na parte da tarde, que é um mercado um pouco mais lento, mercado mais direcional, às vezes, né? E sem muita retração, então não tem muito estresse. Como a gente trabalha muito com estresse no mercado, a gente trabalha de forma seletiva nas entradas do trade, de forma conservadora, garantindo mais consistência, minimizando nossos riscos. Então, pessoal, realmente, parte da manhã bem melhor de se operar. Olha aqui na parte da manhã de hoje, né? Do dia de hoje aí, rolagem de contrato do dólar. Tem que estar preparado para isso? Tem, galera. Por quê? Porque rolagem de contrato são aqueles dias que eu falo para vocês. Ó, rolagem de contrato, véspera de feriado, retorno de feriado, PMI, PMI, né? Fed. São realmente alguns dias no mercado mais críticos de se operar. Então tem que estar atento às entradas. Não é para fazer qualquer trade a qualquer custo. Não é para entrar agressivo no mercado, porque vai levar ferro. Então, pessoal, entra mais seletivo no mercado nesses dias para a gente realmente aí conseguir extrair da melhor forma, né, do mercado sem muito risco, né, sem muito calor e minimizando nossos riscos, né. Pessoal, bom, vamos lá. Lembrando que o canal do TorTrade aqui, né, o desafio, eu fiz realmente com setups de baixo custo operacional, excelente rentabilidade e, lógico, aí frente ao nosso mercado, a gente tem um comparativo do quê? O dinheiro aplicado na bolsa de valores versus dinheiro aplicado em qualquer outro tipo de aplicação. Quanto que daria? Qual é o prazo de retorno? Então tudo isso aí, todo o fechamento do mês, eu venho fazendo o acompanhamento mensal, lógico, acumulativo, né, desde o começo do ano. Ano passado já teve isso daí, é só pegar os últimos pregões do mês. Eu estou passando isso daí, para quem não viu, é só pegar na playlist lá do canal. Então eu venho fazendo o quê? Um acompanhamento. E esse acompanhamento é uma direção, é um norte. Por quê? Se eu tivesse aplicado X dinheiro na bolsa, quanto que deu? Se eu tivesse aplicado X dinheiro, sei lá, em fundos imobiliários, quanto que deu? Enfim, galera, em qualquer outra aplicação. Então a gente vai fazendo um comparativo para ver se estamos no caminho certo, se a nossa rentabilidade está bem superior ao praticado no mercado e se realmente é o caminho a seguir. Bom, lógico que nós temos uma poderosa ferramenta aliada ao nosso trade. O sistema TorTrade, ele realmente é muito robusto, tem muita tecnologia,
tem muito estudo aplicado para desenvolver a melhor ferramenta aí possível no mercado para realmente tirar, né, o melhor proveito do mercado. Lógico, com uma excelente metodologia, buscando excelentes resultados. Bom, vamos lá para o dia de hoje, então. Pessoal, tá aqui, ó, mini dólar, gráfico de 5 minutos, o ativo novo, o 24 na tela, abertura do mercado. Olha o que esse dólar fez. Logo na abertura, ele praticamente fez o range do dia, né? Então ele pegou aqui, ó, 9 horas, abriu o pregão, foi subindo, galera, tá aqui, ó, sem olhar para trás, ó. Aqui pequena correção, aqui deu uma correçãozinha e subiu aqui. Galera, range do dia feito, 9 horas, fundo do gráfico, topo do gráfico feito às 10 horas andando aí, 80 pontos. Pessoal, 80 pontos é o que a gente considera dentro do esperado, de 80 a 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, com volatilidade, com força. Isso aqui realmente foi com força. Veio volatilidade? Não. Não veio força na volatilidade. Lógico que ele subiu, depois ele teve uma boa corrigida, mas aqui já estava sem força, sem grande movimentação, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado nessas entradas, né? Então, principalmente, pessoal, 9 horas, a abertura de mercado é uma coisa mais crítica de operar. Tem que estar muito bem familiarizado com os ativos, muito bem posicionado. No nosso caso, a gente tem realmente aí robôs que trabalham na abertura do mercado, são robôs com excelente resultado que eles estão dando na Bolsa de Valores, de acordo com o quê? Estatística, matemática, probabilidade, anos de backtest. Então, a gente realmente faz aí da melhor forma possível. Para o quê? Realmente para não passar calor, para quando entrar num trade mais assertivo. Mas a abertura de mercado é um pouquinho mais complicado. Às vezes engana muito, você acha que vai subir, vai ter uma força compradora boa e de repente vira uma força vendedora e cai. Então tem que estar muito atento, principalmente nesses dias aí que eu falei para vocês. Então subiu, né? 80 pontos, aí corrigiu bastante, devolveu quase que tudo. E aí agora meio que lateralizado. Para nós, pessoal, para nós foi um bom dia hoje, resultado operacional, não foi um dia ruim, né, em termos de rentabilidade, não. Vamos lá então para o nosso Bitcoin. Olha lá, Bitcoin, gráfico de 5 minutos, galera. Pô, mas André, eu sempre falei, não gosto de operar criptomoedas, não gosto de comprar criptomoedas ou vender criptomoedas, entrar vendido ou comprado, ou fazer um swing trade, como aqui estamos falando em day trade, ou seja, liquidez diária, chegou no final do dia, ganhando ou perdendo, eu encerro a operação. Então, como opero pela B3, para mim, realmente aí é um ativo que está se mostrando aí com boa volatilidade e estamos tirando o financeiro do ativo aí de forma consistente também. Então vamos lá, tá aqui, ó, é o BIT, né, é o Q24, que é o ativo. Vamos lá para pro ativo de hoje, 9 horas, galera, 9 horas, ele veio aqui, ó, nesse candle aqui, fazendo o fundo do gráfico do dia, parece continuação do dia mesmo, né, mas é que foi esse candle aqui. Então 9 horas fez o fundo do gráfico e o topo do gráfico, pessoal, foi feito aqui, ó, tá aqui, ó, às 10h45, andando aí 7 mil pontos. Pessoal, eu calculei uma média mais ou menos nos últimos 2 meses aí, a gente não tinha então uma média de falava assim, tá dentro ou tá fora, 7 mil pontos, que é o caso que deu o range de hoje. Eu fiz uma média, então eu fiz um cálculo mediano, tá? De range diário, não contemplando gap, porque teve gap aí que abriu muito forte aí, então a gente não contempla, a gente fala movimentação. Na movimentação, qual que seria o nosso range mediano? Então a gente coloca aí de 15 a 20 mil pontos, é um range considerado aí bom no Bitcoin, forte, tá? É um range alto, é um range forte, porém a gente gosta de volatilidade. E o nosso Bitcoin, nosso BitBrutos, realmente ele entra muito seletivo nos trades. Praticamente ele entra, sai do trade, ele não dá correção nenhuma, fazendo um bom resultado operacional. Então 7 mil pontos, que é o range de hoje, se a gente considerar o mediano, baixo. Teve volatilidade? Galera, não teve muita força não, tá? Subiu um pouquinho aqui,
devolveu, mas nada significativo. Nossa, deu aquela descida grande, porque o Bitcoin tem isso também, viu? Ele dá uma descida grande e umas subidas grandes repentinas também, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com criptomoedas. A gente realmente aí está trabalhando os 3 ativos, mini índice, mini dólar e Bitcoin em criptomoedas aí na B3. Então são os 3 ativos que estamos aí colocando em operação aí o nosso dinheiro, ou seja, a nossa aplicação, o nosso investimento, nossa banca, o nosso capital, né? Então, vamos falar assim, 7 mil pontos? Baixo, tá? Se considerar, lógico, aí a mediana que eu andei fazendo dos últimos 2 meses. Então, 7 mil pontos baixo, range, né? Baixo, força baixa, nada significativo não. A abertura de mercado ele mostra aqui, ó, tá aqui na abertura de mercado, bem devagar, né? O volume de negociação aqui bem devagar. Bom, vamos lá para o nosso mini índice, gráfico de 5 minutos também, galera. O índice pegou um pouquinho de força aí, compradora, subiu um pouquinho. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Abriu com gap, veio caindo, fazendo o fundo do gráfico. Feito aqui às 9h40, topo do gráfico, pessoal, um topo duplo aqui em cima, tá? Topo do gráfico às 13h35, 1.200 pontos. Pessoal, 1.200 pontos no mini índice é pouco, a gente está considerando ainda de 2 a 3 mil pontos, um pouquinho mais de volatilidade, um pouquinho mais de força. Índice anda realmente um ativo bem ruim de operar, já expliquei isso em vários vídeos anteriores. Não temos muita negociação no índice, não temos muita volatilidade por conta que realmente a commodities, nossa, nenhum investidor vai querer investir, né, um ativo num país que ele gasta muito mais do que se arrecada, isso reflete diretamente na bolsa. Então tá aqui, ó, baixo volume de investimento estrangeiro e nacional em commodities. Ninguém quer. É a mesma coisa emprestar dinheiro para quem já está devendo, o risco é muito alto, né? Então, esse é, infelizmente, a situação do Brasil aí. Tá devendo muito, gasta muito, não se arrecada nada, e aí realmente fica difícil a credibilidade que nós vamos passar como pagadores, né? Então, realmente os operadores, os investidores, os big players não vão querer investir nisso daí. Então, realmente índice muito ruim de operar. Vamos passar rapidinho aqui para os nossos ganhos do dia, porque ainda tem fechamento. Então vamos lá. Financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa do mercado falando ou não? Então tá todo mundo aqui. Eu vou abaixar aqui esse gráfico aqui, porque esse gráfico para nós aqui não me interessa, que é um gráfico de referência, para que ficar um pouquinho melhor de visualizar aí o nosso resultado. Aqui não teve nada, mas vamos lá. Então tá aqui, ó, Furioso, um trade, 100% de acerto, R$15, pessoal. Brutus não entrou. New Merlin, um trade 100% de acerto, R$20, pessoal. E olha o que o Pinga Fogo fez hoje. 3 trades, 100% de acerto, R$610, pessoal. Não entrou aqui o Bitcoin e não entrou a agressão aqui financeiro do dia, pessoal. Tá aqui, ó, R$645. Excelente resultado no dia de hoje aí, R$645. Eu já passei R$645 para cá, que é o resultado de hoje. Fizemos hoje 215% da nossa meta diária, tá? Esse aqui é o fechamento mensal. O outro gráfico a gente já vai para o acompanhamento ou acumulado anual. Então tá aqui, ó, resultado de julho. Tivemos aí bons dias, né? E dias ruins também, né? Eu não vou falar ruim porque não tomamos loss, mas ó, dia 19 não fizemos nada, R$30, R$55, mas é um dia pelo outro. Teve dia que fizemos o quê? 338% da nossa meta, 278% da nossa meta, tá aqui, ó, 940% da nossa meta num único dia. Mas tem dia que não bate a meta, é fato. Mas e no final do mês? O nosso projetado, então projetado versus realizado, o nosso projetado era de R$6.900 e fizemos aqui R$10.530. Fizemos 152,6% da nossa meta mensal. E isso reflete de que forma? Galera, isso aqui, ó, esses R$300 que eu coloco por dia, que nós colocamos por dia aqui,
Pessoal, praticamente o que é isso? Isso aqui, galera, é a nossa meta diária. É um pouco mais do que 1% dos 20 mil reais aplicado, né? Que seria aplicado, que nós temos aí rodando na bolsa. Por que seria aplicado? Hoje temos um pouquinho mais, mas está tudo baseado, né, em 20 mil reais, numa banca de 20 mil reais. Então, com 20 mil reais no mês, teria feito aqui 10.530 reais no mês, ou seja, 50% da sua banca você teria feito no mês. Ah, mas dá para fazer mais? Galera, dá. Aqui, ó, 1.000 e pouco, né? A nossa meta era 300, mas não adianta você colocar uma meta alta, você entrar agressivo no trade, você vai acabar perdendo. Então aqui, ó, não pode ter loss aqui, tá? Não é que não pode, mas quando acontecer, a gente tem que já perder parte do lucro, não parte do nosso dinheiro, do nosso capital investido. Então, aqui, galera, tem que tomar cuidado. Então, é melhor entrar de forma conservadora, de forma mais consistente, para quando vier umas pauladas. Isso aqui é dia de paulada, R$ 2.820 é dia de paulada. Tá preparado. E fazer financeiro. E não tomar stop. Então, aqui passou calor, certeza. Teve aqui, passou calor esse dia. Pô, a meta era 300, passou calor? Passou. Mas tá lá, ó, programado realmente para entrar de forma seletiva e aguentar um pouco do tranco do mercado. E também não adianta entrar de forma seletiva e você não tá bem alinhado com o mercado, ou seja, operações contra a sua operação, para você não ter formas de saída e formas de correção. Também não dá certo. Não funciona, pessoal. Então, esse aqui é o segredo, galera. O segredo do quê? Isso aqui é o segredo da consistência. É fazer isso aqui, ó. Consistência financeira. Um pouquinho por vez, um pouquinho por dia. Pô, teve dia que teve alta movimentação. Vamos fazer bom financeiro. Estamos preparados para isso. Ah, mas teve dia que a movimentação foi ruim. Não vamos fazer financeiro. R$30. Normal. Ok, pessoal? Esse aqui é o mês de julho. R$10.530. Vamos puxar então para o nosso acumulado. Tá aqui, ó, é os mesmos R$10.530 puxado para cá. Só que esse aqui a gente tem um acompanhamento dele mensal. Então, nosso acompanhamento mensal, vamos lá. A mesma situação, tá? O que muda aqui é muito simples, tá? 20 mil reais aplicado na Bolsa de Valores, tá? Versus aplicações normais. Então, vamos lá. Aqui são os nomes do robô, é o Agressão, Furioso, Mad Max, New Merlin, Pinga Fogo, o Bitcoin, o BitBrutus. Então, na verdade, o que a gente passa aqui para vocês? Eu estou operando com os mesmos robôs, lógico, tem dia que a gente dá um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste ali, mas eu estou mostrando para vocês a rentabilidade dos mesmos robôs. Isso é credibilidade, é muito simples. Pessoas que mostram na internet aí, eu tenho o robô X, o robô não sei o quê. O cara nunca mostra o mesmo robô, ele sempre mostra outros robôs, resultados diferentes. Quando o cara perde, ele não vai mostrar para vocês. Não pode isso, galera. Tem que ser transparente. Então, quando ganhar, quando perder. E o pessoal que opera o sistema TowerTrade sabe como eu sou, sabe que eu sou muito transparente, eu falo mesmo. Quando a gente perde. Quando a gente ganha também. Então, realmente, eu sou muito correto nesse sentido aí. Não gosto de coisa enrolada e coisa errada, não. Então tá aqui, ó. Tivemos sim picos de ganhos, excelentes ganhos, né? Versus aí a nossa meta diária. Então tá aqui, 20 mil reais aplicado. Eu coloquei aqui, ó, na poupança. A poupança nós estamos colocando aqui, ó, a 8,5. Na verdade, ela tá 8,2, né? 6% e 2,2% de correção. Mas vamos colocar aqui. Então, se eu tivesse colocado 20 mil reais, né, em um mês, quanto que daria na poupança? R$146, pessoal. No CDI, eu coloquei CDI, mas você pode colocar fundos imobiliários. Estamos considerando aqui, ó, 14% de retorno, tá? Então, no dia eu teria no mês eu teria R$234 de retorno e na Bolsa de Valores, utilizando a metodologia, o sistema TowerTrade, R$10.530. Lógico que isso aqui é bruto, temos que pagar ainda 20%
para, né, imposto de renda, ou seja, 1% vem na nota, né, de corretagem e 19% a gente paga em forma de DARF. Isso aqui é bruto, mas para vocês terem uma comparação, isso aqui é em um mês, galera. Então é incomparável a nosso retorno, a nossa rentabilidade, né? Isso aqui é incomparável. Ah, mas eu tenho uma aplicação que Tesouro Direto que vai me dar 18%. Beleza, você vai deixar o teu dinheiro parado lá 5, 10 anos para ter 18%. Aqui eu estou falando em liquidez diária, estou falando em rentabilidade diária, tá? Então, também cuidado com isso aí. Ah, mas eu tenho 18%, tá? Beleza, você tem 18%, tá? Mas você vai deixar, Tesouro Direto, excelente. Bom, para quem gosta disso daí, excelente também, mas vai ficar lá 10 anos de dinheiro parado, 5, 6 anos de dinheiro parado. Não é o foco, o nosso foco é day trade, liquidez, rentabilidade, tá? Diária e lógico, se eu quiser sacar o dinheiro, eu vou lá, tiro o dinheiro e acabou. Agora, e no ano, pessoal, se eu tivesse aplicado, isso aqui é o retorno anual, tá? Desde o começo do ano. Se eu tivesse aplicado os mesmos 20 mil reais, em dezembro, quanto eu teria? Em dezembro, aqui, dezembro de 2024, né? Então a poupança me dava aí R$ 1.760, e aí o CDI a 14%, CDI, fundos imobiliários, vamos colocar assim, R$ 2.800, quanto que o sistema TorTrade já me deu ao longo do ano? R$ 111.898 foi o que deu de retorno. Ou seja, galera, se eu pelo menos, se eu não quero mais operar, tá? Então, se eu ficar 10 anos, 20 anos sem eu operar, pessoal, é impossível, né, cara, a gente fazer um comparativo desse. Isso, eu tô falando para vocês, eu considerando poupança a 8,5 ao ano, considerando fundos imobiliários, CDI, alguma coisa que vocês tenham aí a 14% ao ano. Galera, é impossível, tá? 20 mil reais do começo do ano pra cá, tá? Nós fizemos aí 500%. Não tem como comparar a rentabilidade. Ah, mas é uma operação de risco, galera. É de risco, day trade é risco, bolsa de valores é risco, mas sabemos gerenciar o risco, controlar o risco, que é mais importante. Vamos ficar ainda consistente. Não é fazer dinheiro a qualquer custo, e sim, eu mostro para vocês dia a dia, passo a passo do sistema TorTrade, ok? Pessoal, para quem ainda vai ficar no trade, vai estudar, bons trades, bons estudos. Amanhã a tendência de abertura de mercado um pouquinho mais forte por conta, né, da taxa Selic, que vai ser anunciada hoje às 18 horas. Ok, galera? Um abraço, bons trades. Até amanhã, pessoal!